A nossa live semanal de hoje, mais uma live, vamos falar um pouco sobre o ônus e a dinamização da prova à luz do STJ. Né? Essa dinâmica e o ônus de quem tem o ônus, a obrigação, né? A princípio, como regra, aqui à luz o Código de Ritos, o Código de Processo Civil, sobre quem tem o ônus de provar. Pois não, professor Guilherme, uma boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa live e vamos falar sobre a dinamização da prova e o ônus de quem tem o ônus de provar. Vamos lá. O que o STJ entende? A princípio, entende que a regra está no Código de Processo Civil. Né? No Código de Processo Civil. Lá é a regra ao demandante. Né? O CPC diz ao autor, só que lê-se ao demandante ou aos demandantes. Cabe o ônus de provar, que está justamente na regra do artigo 373, inciso 1 e 2. 373, inciso 1 e 2. Essas são as regras da prova, ou seja, a prova ela está contextualizada com a causa de pedir, né? Que vocês sabem que a causa de pedir o que é a causa de pedir? É a verdade em que o demandante afirma, né, sobre aqueles fatos ou o conjunto de fatos e com isso pede e exige do Estado juiz a tutela jurisdicional. Só que a causa de pedir ela deve estar contextualizada com os pedidos, né? É claro, e é necessário provar, porque nós temos o que adotou o nosso CPC, né? É a teoria da substanciação. Então eu afirmo que são verdadeiros, né? Aqueles fatos ou conjunto de fatos, e durante o procedimento, até que o processo esteja estabilizado, não é isso? Lá nas regras do artigo 357, né? Posteriormente o despacho saneador, que é onde o juiz vai fixar os pontos controvertidos, né? E após aquele prazo lá de 5 dias em regra, para que as partes se manifestem, o processo estará estabilizado, né? Agora, até então, eu tenho a oportunidade, eu tenho o contraditório, oportunidade de apresentar a prova daqueles fatos ou conjunto de fatos que eu, demandante, ou no caso réu ou réus, né, alegam ou alegaram. Ou seja, eu preciso ter a oportunidade sob pena de nulidade. Então, a live aqui é apenas para contextualizar a dinâmica da prova. Por que dinamização da prova? É justamente a questão da facilidade, né, de provar, porque a prova ela não pertence à parte. A prova ela pertence ao processo. Todos têm o interesse, né, da verdade, né, e com isso a prova ela será demonstrada para quem tiver mais facilidade de provar. Por isso que ela é dinâmica. Por exemplo, em uma relação de consumo, eu tenho lá dados da internet, não é isso?
é uma prova técnica que quem terá mais a facilidade é o fornecedor daquele serviço, aquela operadora de internet que opera vendendo, né, serviços para a utilização da internet. Então, ela terá mais facilidade. Não há como o consumidor provar, né, aquela quantidade de dados. Então, quem irá provar é o fornecedor daquele serviço. Uma companhia de telefonia, ou seja, de telefonia móvel, quem tem maior facilidade é quem dispõe daquele serviço, né? Daquele serviço. Então, a facilidade maior é do fornecedor. Agora, de toda forma, no caso, o consumidor, ele deve minimamente provar o fato que constitui seu direito, porque ele tem como obrigação. O ônus é pela lei, né, que é o Código de Processo Civil, que é na regra do artigo 373, inciso 1. Né? Só que a própria regra do artigo 373, no parágrafo 1º, aí que vem a confusão, né, e a controvérsia, é em relação nos casos previstos em lei. Lá, no parágrafo 1º, né, do artigo 373, está lá, nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade, que foram os exemplos que eu dei, né, de cumprir o encargo, nos termos do caput, né, do artigo, que é o ônus da prova, incube ao demandante, ao autor, ou a maior facilidade de obtenção da prova. A facilidade maior é do fornecedor de serviço, nesses dois exemplos. Do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar parte à oportunidade. Aí está lá, o contraditório oportunidade, de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Né? Aqui inverte, e quando fala nos casos previstos em lei, é justamente no diploma legal especial, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, no inciso 8º, artigo 6º, né? Inciso 8º, inciso 8º, artigo 6º do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Aí inverte-se o ônus da prova, né? Verossemelhança, hipossuficiência, né? Mas, de toda forma, mesmo invertendo esse ônus, desincumbindo, no caso, o consumidor de provar pela previsão legal, é necessário termos a prova mínima. E esse é o entendimento do STJ. Então, temos que ter o mínimo de prova, como o consumidor, o mínimo de prova. Por exemplo, no contrato, é necessário que juntemos uma cópia, um recibo, um contrato, no mínimo, para que o STJ entende para que o juízo seja iluminado, né? Para que tenha possibilidade de se manifestar e de fundamentar as suas decisões e de decidir de acordo com o que minimamente é acostado, né, ao processo, aos autos, pelo no caso, demandante, né, autor, lesse demandante, lá na sua petição inicial. Então, a teoria dinâmica do ônus da prova é justamente o artigo 6º,
inciso 8º do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, que, na verdade, essa teoria, ela foi trazida pelo CPC 2015, embora esteja lá no Código de Defesa do Consumidor muito anteriormente, né? Agora, toda essa interpretação sobre essa teoria dinâmica do ônus da prova, ela se deu com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Então, a prova, ela é o quê? É um direito fundamental, ela está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República de 88. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, né? E o contraditório, né? A oportunidade sempre prevalecerá, porque é um princípio, é o princípio do contraditório. Então, a questão é a regra é a do CPC, né? A exceção a essa regra, né, nos casos previstos em lei, é justamente a inversão desse ônus da prova pela teoria da dinamização desse ônus de provar. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, né? Eu vou deixar essa live aqui gravada, pequena, né? Que devido ao cansaço de todos nós, mas, desculpa, é justamente importante que contextualizemos, né? A contextualização dessa causa de pedir com a prova, né? E de quem tem obrigação. Por quê? A prova, ela é uma instrução. Vamos instruir o processo, o procedimento, para que o juiz, né, tenha a possibilidade de fundamentar sua decisão, já que, na regra do artigo 489, todas as decisões lato sensu, elas deverão ser fundamentadas sob pena de nulidade. Então, repito, quem tiver mais oportunidade de provar, de indicar, de apresentar a prova, essa dinamização, quem tem mais facilidade que deverá provar. Então, nesse caso, eu não posso também ter a questão da prova diabólica. A decisão do parágrafo 1º, né, do artigo 373, justamente não pode gerar uma situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, que é a prova impossível, a prova diabólica. A distribuição diversos do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, ou seja, as partes podem convencionar quem é que vai provar, entendeu? Salvo se recair sobre o direito disponível da parte, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, né? E a convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. Durante o processo, as partes também podem se manifestar no sentido de acordar quem é que vai produzir a prova, né? O juiz aplicará as regras de experiência comum ministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quando o exame pericial. Se for exame pericial, claro que é uma prova técnica, então o perito do juízo aqui irá verificar a prova depois através do laudo, que é o laudo pericial, né? Então, é isso, ninguém
se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade, porque a busca é da verdade, a busca é de que a verdade do que foi articulado, ou seja, do que foi demonstrado, do que foi afirmado pelos demandantes naqueles fatos jurídicos ou conjunto de fatos jurídicos, que é a denominada causa de pedir. A causa de pedir, que é um dos requisitos obrigatórios de toda petição inicial. Então, a questão da dinamização da prova é muito importante para que vocês entendam, né, de uma vez por todas, né, ou comecem a entender a questão do que o STJ entende em relação à dinamização da prova e o ônus de provar. E essa inovação do CPC, a hipótese da distribuição diversa do ônus da prova por meio da convenção das partes, quando não recai sobre direito de indisponível, né, é uma inovação do CPC 2015. Né? Então, a prova é documental, a prova é pessoal, a confissão, prova testemunhal, prova pericial, prova emprestada e a ata notarial. A ata notarial também está lá, descrita no CPC, a questão da prova. Tá? É a ata notarial. Então, então é isso. Distribuição do ônus da prova. A distribuição do ônus da prova está lá na regra do artigo 357, que está lá. Ó. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz em decisão de saneamento, que é o despacho saneador, né? E a decisão de saneamento, né, do processo ao procedimento e a organização do processo. Resolve as questões processuais pendentes, se houver, delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. A regra do artigo 373 é justamente isso. É observado a regra, que é o ônus da prova, né, ao demandante, ao autor, né, desse demandante e ao réu, inciso 1 e inciso 2 do artigo 373. Então, quando lá na organização do processo ou do procedimento, lá na regra do artigo 357, quando o juízo profere o despacho saneador, o juízo define, no inciso 3 do artigo 3º do artigo 357, ele define a distribuição do ônus da prova, e é observado o artigo 373. E a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito, designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Se for necessário, ele vai designar a audiência. E realizado o saneamento, como eu falei, aí vem a questão da estabilidade do processo ou procedimento, que é do parágrafo 1º do artigo 357, que é, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável, que é o parágrafo 1º do artigo 357, a decisão de estabilidade do processo ou procedimento, né? As partes podem apresentar ao juiz para a homologação da delimitação consensual eu já falei da questão da delimitação e do que as podem acordar sobre a questão da prova, né? Se a causa apresentar complexidade, né, em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, não é isso? Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Tá? Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum, não superior aos 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunha. Na hipótese do artigo 3º, que é a questão da complexidade, né,
as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunha, né? Então, o número de testemunhas da arrolada não pode ser superior a 10 dias, né? Sendo 3 no máximo para prova de cada fato. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Caso tenha a prova pericial determinada, o juiz deve observar o disposto do artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para a sua realização. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né, nessa nossa live, né? Então, a questão do ônus da prova e a dinamização da prova. Espero que vocês tenham gostado dessa live, e se você assistiu até aqui essa gravação, clica no coração, compartilha, salva, né? E comenta aqui, né? E lembra de curtir, né? E esse comentário, e de compartilhar com seus amigos, suas amigas e seus amigos. Então, muito obrigado. Eu vou deixar essa live gravada, tá? E se você ainda não segue o perfil, siga o perfil Walter Faria Ferreira, e também o meu canal lá no YouTube, né? Pensando Direito com Walter, né? Então é isso, e muito obrigado de coração por você ter assistido essa live até aqui, permanecida aqui até esse horário. Um grande abraço e muito obrigado mesmo, muita honra pela sua participação e ter assistido essa live até o final. Um grande abraço e sigamos até a próxima semana com mais uma live aqui no nosso perfil Walter Faria Ferreira. Grande abraço.